Galerinha do sétimo ano, estamos iniciando mais uma aula de história e nesta aula a gente vai estar falando sobre a civilização asteca. Nós falamos na aula passada sobre a civilização maia e hoje a gente vai estar falando sobre a civilização asteca. Nós vamos estar utilizando o livro de vocês nas páginas 314 e 315. Os assuntos que serão abordados é a civilização asteca, as técnicas de cultivo do solo, a formação do império e a importância da educação. Então, aqui nós temos uma imagem da capital, né, do povo asteca, que era uma das cidades-estados, né, do império, muito bonita. Era uma simulação, na verdade, né? Então, a civilização asteca, eles foram uma civilização pré-colombiana, se desenvolveram na Mesoamérica, e a capital dos astecas era a cidade de Tecnochón, que é aquela imagem que a gente mostrou, né, que eu mostrei anteriormente para vocês. E ela localiza, né, onde localiza hoje, que fica a cidade do México, a capital. Então, assim, os astecas, eles viviam na região central do atual México e fundaram o seu império no século XIV. A cidade, na capital deles, era Tecnochón. Então, assim, está no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, na página 314. Aí aqui nós temos um mapa, né? Aqui temos o lago, né? Esse lago, assim, a cidade, ela foi construída em cima de um pântano, né? Que era esse lago aqui. Então, aqui foi construída a cidade, aqui essa é a capital, né? E hoje aqui fica o México. Então, assim, os astecas, eles ficaram, né, conhecidos por formarem uma civilização com um estilo de vida muito sofisticados. Eles foram modernos, né, para a época. E eles foram só dominados pelos espanhóis em 1521. Então, assim, eles usavam, né, várias técnicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de cultivo do solo. Então, assim, a economia dos astecas focava-se naquilo que a agricultura fornecia. Ou seja, então, assim, o cultivo agrícola deles era muito próspero, né? Então, assim, eles se desenvolveram, né, desenvolveram várias técnicas. Então, tinha uma arquitetura bem organizada. E, assim, eles tinham pouco espaço, falta de espaço. Então, essa falta de espaço, por ser, né, ser a cidade ser construída num pântano, eles desenvolveram as chinampas, que era uma espécie de jardim flutuantes, né? Temos a imagem, né? Eles né, pegavam terra juntamente com junco e preenchiam, né, totalmente com terra e absorviam também toda a lama, né, que era juntada, os arbustos, e utilizavam para fazer essas sinampas, que eram uma espécie de jardim flutuante, ou então ilhas artificiais, né, alguns livros falam. Então, assim, eles utilizavam para plantar vários alimentos, vários produtos, né, nessas ilhas, que a gente já vai estar vendo no decorrer aqui. Então, a economia, o seu comércio, depois da agricultura, desempenharam um importante papel na economia. Todas as cidades do Império Azteca possuíam um mercado movimentados onde se trocava produtos. Então, assim, eles faziam a troca, né, de produtos, né, valiosos. Os produtos mais valiosos deles eram as pedras preciosas, mas não quer dizer que eles não faziam também outros tipos, né? Então, aí eles realizavam a troca de artesanato, alimentos, pequenos animais, utensílios e ervas medicinais. Essa era o comércio, né, deles. E os comerciantes astecas, eles podiam ser divididos entre dois grupos, né? Os que comercializavam produtos comuns, né, o básico, o cotidiano,
que sejam aqueles que plantavam, né, os que trabalhavam no campo, né, e aqueles que vendiam produto de luxo e que tinham meios de viajar para várias regiões, dentro e fora da região dos astecas. Então, eles iam para vender, né, esses produtos, geralmente eram os produtos mais valiosos, e eles também tinham um papel muito importante, né, porque eles passavam informação. Com essas viagens, eles ficavam, né, conhecendo, vendo tudo o que estava acontecendo, e eles passavam as informações para os militares, né, auxiliando eles, informando sobre povos adversários. Então, eles eram fortes aliados. Então, assim, na agricultura eles plantavam milho, abóbora, cacau, pimenta, tomate e algodão. Então, assim, o cacau, a árvore, né, do cacoeira, ela era considerada uma árvore sagrada para eles. E os frutos do cacau era tão valioso, assim, quanto valia quase excediu o mesmo preço do ouro. E as sementes, né, eles usavam também como moeda de troca. Então, o cacau para eles era muito importante. E eles tinham um sistema de irrigação bastante avançado, né, com os arquedutos, os canais por onde transitavam seus barcos. Por ela ser uma cidade construída no pântano, então, assim, eles faziam as ilhas, né, ali separadas, para que tivessem espaço para eles navegar por elas entre uma e outra com seus barcos. E eles possuíam uma vasta rede de comércio e tinham um sistema de administração tributária. Eles pagavam tributos. Então, a formação do Império. Eles eram os astecas, lá na página 315, né, também está falando assim, os astecas eram um povo guerreiro, né? Aqui nós temos uma imagem dos guerreiros astecas, né, com seus ornamentos, e eles eram um povo muito valente, e eles conquistaram, né, vários povos, né, e eles viviam, eles sempre estavam, né, como eles trabalhavam, eles pagavam, né, tributos, e então, assim, como que esses tributos eram pagos? Era através de mercadorias, né? Como plumas, tecido, ouro, prata, pérola e produtos agrícolas, feijão, pimenta, milho e aqueles outros também que a gente comentou lá. Então, assim, o milho, para eles, era um dos alimentos mais importantes. Olha só. Por quê? Então, assim, o milho para eles era importante porque era um alimento. Eles acreditavam que as colheitas, né, de milho, elas eram, né, abençoadas, né, e dependiam dos deuses, né, para se realizar. Então, assim, olha só, vamos falar um pouquinho da religião, daí a gente já termina esse assunto. A religião asteca, ela era politeísta, acreditavam em mais de um deus. Então, como vários povos ali, quase todos eles eram politeístas. Então, a religião asteca, ela era típica, né, da região, eles incorporaram elementos característicos da região, né, de outros povos. Então, quer dizer, como o uso de sacrifícios, como os maias também faziam, eles também, né, eles adaptaram, né, essa características e também usava a ser feito. Então, outra característica da religião asteca era a realização de sacrifícios humanos. Os astecas eles acreditavam que o funcionamento do sol dava-se por meio da realização regular de sacrifícios humanos, ou seja, eles deviam agradar, né, o Deus Sol fazendo esse sacrifício que era feito uma vez por ano. E eles acreditavam que a boa colheita de milho, né, o milho dependia dos deuses. A deusa do milho era acho que não, esse nome aqui que eu não consigo falar. E o deus do sol e da guerra era esse carinha aqui. Aqui nós temos um desenho, né, do deus guerreiro, da representação, né, dos principais deuses do panteão asteca. Então, esses dois deuses eram aqueles mais que a gente vai mais
mais eles cultuavam, né? Então, assim, a prática, né? Essa prática que acontecia por meio acho que eu pulei alguma coisa. Calma aí. Tá. Então, assim, como que era feito? Eles faziam, né? Então, assim, esse sacrifício. Como que era feito esse sacrifício? Eles faziam o sacrifício por meio da retirada do coração, né? Como que eles tiravam, né, o coração da vítima, a vítima viva e acordada. Então, assim, era bem... E geralmente, ele era feito, diz aqui no livro de vocês, né, que ele era feito bem em cima dos templos, né, aonde a população pudesse assistir esses sacrifícios. E segundo a lenda, os astecas, o deus, esse carinha aqui, ele ofereceu o próprio coração em um ato de sacrifício. Então, assim, para eles era muito importante, né? Porque como ia vir a prosperidade, agradando, né, o Deus que eles estavam fazendo o sacrifício. Então, assim, num ritual de sacrifício, por exemplo, acontecia o seguinte: eram escolhidos geralmente né, o mais bravo prisioneiro de guerra, e era uma vez por ano, né, cada ano. E no dia da sua execução, eles tocavam, né, as flautas no cortejo, né, até chegar lá ao templo, e eram acompanhados, né, por sacerdotes e quatro moças. Então, tinha todo um ritual. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma ruína, de um templo asteca localizado na capital, lá dos astecas, que era onde era a antiga, né, capital. Era uma serpente emplumada, que era também um dos considerados deuses muito, muito importante. Que é a organização social do povo asteca. Então, assim, ficava praticamente assim: o imperador, a nobreza, homens comuns e escravos. Então, assim, eles possuíam uma sociedade hierarquizada, com 4 grupos na pirâmide social: o imperador, a nobreza, os homens comuns e os escravos. O grosso da sociedade era formado pelos homens comuns, um grupo que exercia diferentes funções na sociedade, como a de comerciantes. Existia a possibilidade de mobilidade social para os homens comuns. Na base da sociedade asteca estavam os escravos, que geralmente eram criminosos e pessoas endividadas, que pagavam suas dívidas por meio de seu trabalho. Então, ou seja, eles, né, os escravos eram pessoas que eram conquistado, né, esses povos transformados em escravos de guerra, e eles, assim, trabalhavam nas construções, e eles nem salário, né, eles recebiam. Eles tinham que trabalhar muito, e a sociedade até que ela tinha algo diferente. Então, assim, os escravos, eles ter família, né, e com o tempo, né, assim, conforme fossem trabalhando, eles também poderiam ter posses. Então, era um pouco diferente dos outros povos. Falando sobre a cultura. Então, assim, eles possuíam um calendário, né? Essa aqui, ele é muito famoso, tá no museu ainda. Então, assim, é a Pedra do Sol, representação dos deuses. Esse nomezinho aqui também que eu não consigo falar. Então, assim, foi muito importante, elas seguiam, né, cheia de símbolos, né? Então, assim, eles possuíam um grande conhecimento de astronomia, e isso era realizado pelos seus sacerdotes. Então, assim, geralmente quem conhecia mais, que tinha conhecimento, né, das escritas, eram os sacerdotes, né? A nobreza lá, eles que tinham conhecimento geralmente das escritas. E esse conhecimento em astronomia permitiu que os astecas formulassem 2 calendários, sendo um utilizado no cotidiano e o outro com grande valor religioso. Então, esses 2 calendários. Aqui está o nome dele, né? Um possuía 12 meses de 20 dias,
e 5 adicionais, e o outro era um calendário religioso, que possuía 13 meses de 20 anos. Então, assim, eram bem diferentes, né, mas muito bem organizados. Eles tinham extremamente organizados. E a educação para eles? Então, assim, eles valorizavam muito a educação. Né? Os astecas, eles tinham uma atenção, né, muito grande, né, para a educação. E, então, assim, para estudar, estudava tanto as classes altas quanto as classes baixas. Então, assim, as duas classes, elas eram importantes e tinham, né, era o dever de estudo. Então, assim, nós vemos que no início, né, a educação ela era restrita somente para a elite. Lá no início da nossa colonização, né, do nosso país, a educação era somente as pessoas de posse, né, que tinham acesso à educação. Só com o passar do tempo, muito que foi depois, né, da Revolução, geralmente começou lá na Revolução Francesa, né, que aí os direitos de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema, né? Aí lá começou, né, a se desenvolver e foi adquirido em outros países a obrigatoriedade do ensino público, né? Então, assim, o direito, né, das outras classes também, porque era muito caro estudar. Então, assim, eles estudavam religião, história, artesanato, técnica e técnicas militares. A educação estava baseada em 2 etapas. Então, assim, a primeira etapa, até os 14 anos de idade, eles aprendiam, né, os dizeres dos anciões. E, geralmente, eles eram ensinados, né, até pela própria família. E depois, né, eles apresentavam, né, o ideário asteca e os 2 modos mais formais da escola. Então, a primeira era para a aprendizagem dos assuntos práticos e políticos, e o segundo era para o estudo da escrita, da astronomia, tecnologia e liderança. Então, assim estava dividida a educação dos astecas. Pessoal, então, assim, essa foi a aula de hoje, né, falando um pouquinho sobre este povo tão importante. E as atividades, essa tarefa de casa, está na página 316. E eu conto que vocês realizem todas as tarefas, né? Mantenham tudo em dia. Nas lives a gente vai estar tentando fazer as correções, tirando as dúvidas, anotem tudo que vocês não entenderam ou ficaram com dúvida, para que a gente possa estar tirando, né, todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e um beijão a todos.